hoje a matéria é equação do primeiro grau. Eu amo equação! Achar o tal do x. Quem não gosta de achar o x, gente? Um monte de gente, né? Mas tudo bem. Bora lá achar o x comigo? Seguinte, primeiro vamos relembrar o conceito de equação, né? Então vamos lá. Deixa eu pôr aqui no bolso, pronto. O que é equação? Equação é uma igualdade. Então pensa lá, toda conta em que eu tenha duas parcelas e um sinal de igual no meio chama-se equação, ok? Então é uma igualdade. O que acontece é que no meio dessa igualdade a gente tem uma letrinha que aparece lá que se chama incógnita, que é o tal do x, do y, do z. Geralmente a gente usa o x, mas pode ser representado por qualquer letra do alfabeto, ok? Então, a gente quer encontrar esse tal desse x. O que é o x? É um valor desconhecido que a gente ainda não conhece, mas vamos saber no final do exercício, que quando você coloca esse valor no lugar dessa letra, você torna essa igualdade possível. Então, pensa como se fosse uma balança, em que você tem que equilibrar os pratos. Então, quando você consegue equilibrar esses pratos, você tem a tal da equação, a tal da igualdade, ok? É muito simples, então se você tem isso em mente, você já sabe qual é o seu objetivo numa equação: igualar os dois lados. Como é que eu torno algo igual? Então, se, por exemplo, eu tenho aqui os dois pratos da balança, se eu colocar um peso, esse prato desce mais. O que eu faço para equilibrar esse aqui? Ou eu tiro esse peso daqui, ou eu acrescento um peso do outro lado para os dois pratos ficarem iguais, ok? Então, tudo que você faz de um lado da balança, o que você acrescenta do outro. Se você tira do outro. Assim você mantém a igualdade. Esse é o princípio que a gente vai usar aqui, ok? Para isso, você tem que lembrar das operações matemáticas e das operações inversas que cada uma delas tem. Então, por exemplo, operação inversa da soma. Contrário de somar é subtrair. Contrário de multiplicar é dividir. Contrário de elevar é tirar a raiz. Então, você precisa ter em mente estas operações, ok? Lembra disso, operação inversa, ok? Então, olha só como é muito simples. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma equação que só de olhar para ela, você já sabe qual é o valor desse x. Quando o número está grudadinho na letra, assim, ó, quando eles estão juntinhos, não tem nada entre eles, significa que eles estão multiplicando, ok? Tá? Então, geralmente não aparece o pontinho, tá? Então, por isso que eu tô dizendo. O número está grudadinho com a letra, significa que ele está multiplicando por ela. Então, aqui eu tenho 3 vezes x igual a 100. Ué, gente, que número que eu multiplico por 3 e vai dar 300? O 100. Só de olhar ali, eu já sei que aquele x vale 100. Mas, se por acaso eu não sei, como é que eu resolvo isso? Operação inversa. O que eu quero descobrir aqui nessa equação? O tal do x. Então, se eu quero descobrir o tal do x, eu vou isolar ele. O que significa isolar? Eu vou deixar ele sozinho, ok? Tudo que não está lá, ó, então o restante eu vou passar para o outro lado com a operação inversa. Lembra que a gente falou da balança? O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, pensa lá que o igual tá equilibrando uma balancinha aqui, ok? Então, olha só, eu deixo o 300 lá. Esse 3, lembra? Tá juntinho, está multiplicando. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, se ele estava multiplicando, ele passa dividindo. E eu já pus o 100, né? Mania de pôr a resposta já, né? Mania. Então, divide o 300 por 3, que vai dar 100, ok? Então, x vale 100. Muito bem. Esse aqui, eu tenho algumas etapas a mais. Então, para você entender, para ficar fácil, quando eu tenho muita coisa, eu costumo brincar que é o seguinte: pensa numa festa. Uma festa lá, tá rolando uma festa aqui dentro, ó. Aqui é o lado da festa, certo? Aqui é a portaria. Então, ó, só vai entrar na festa quem tem convite. O que é o convite? É o X, beleza? Só vai entrar quem tiver o tal do convite, que é o X.
Então, olha, quem não tem um X, fica para fora. Quem tem um X, entra na festa. Claro, gente, que toda festa tem um penetra, né? Sempre tem um que consegue burlar e entrar lá na festa, né? Então, olha só. Aqui, por exemplo, na nossa portaria, eu tenho 55 que tá lá fora. Não tem X, vai ficar lá fora. Mas esse 5 aqui, engraçadinho, entrou. Mas o segurança vai lá, ó, procura e vai jogar esse 5. Vai tirar ele da festa, ok? Então, olha só. Quem tem X fica, quem não tem, vaza. Então, o 5 vai vazar. Operação inversa. Sempre que um número está de um lado e troca para o outro lado, ele faz operação inversa. Então, se ele estava somando, ele passa para o outro lado o quê? Subtraindo. Então, ele estava somando, passou subtraindo. E agora você vai resolver. Então, deixa lá e resolve. 55 menos 5 que vai dar? 50. Muito bem, acabou a equação? Ainda não. Agora eu quero deixar o x sozinho. Isola o x, porque eu quero descobrir o valor dele. Sempre que você chega nesse ponto onde tem um número grudadinho na letra, você tem que deixar a letra sozinha e fazer o que com o número? Passar ele com operação inversa. Ele está multiplicando, ele passa para lá, dividindo. Portanto, esse x vai valer 25. Belezita? Fácil, né? Muito fácil, não é? Tranquilíssimo. Aqui, antes de resolver tudo aquele de passa pra lá, passa pra cá, entra na festa, sai da festa, enfim, antes de fazer tudo aquilo, a gente tem um parênteses ali. O que significa esse parênteses na matemática? Significa distributiva, significa que o número que está do lado de fora do parênteses, ele está multiplicando toda a galera que está dentro do parênteses. Então, eu tenho que multiplicar esse 2 pelo x. E aí, como é que eu multiplico por uma letra, Tati? Não existe isso. Existe, olha só. Eu tenho um x. Agora eu tenho, se eu multipliquei ele por 2, agora eu tenho 2x. Então, 2 vezes x, 2x. Multiplica fazendo regra de sinal. 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2. Copia o 12. Agora lembra lá do segurança da portaria da festa. Portaria da festa tá aqui. Quem tem x fica, quem não tem, vaza. Deixo lá um 2x. Este 2 que estava subtraindo vai passar para o outro lado, somando. Então, estava menos, passa para lá, mais. Muito bem. E agora você vai realizar essa conta difícil. 12 mais 2, 14. Agora, operação, deixa o x sozinho, isola o x. E aí, o 2 que estava multiplicando passa na forma de fração, dividindo. E aí, 14 dividido por 2, que vai dar 7. Portanto, x igual a 7. Muito fácil, né? Ó, tchutchuquinho. E nós temos também este caso aqui, que é um caso muito comum em probleminhas de matemática. Tem muitas questões que envolvem esse tipo de equação com fração. Olha só, eu tenho uma fração aqui, uma igualdade e um outro valor do outro lado, um número inteiro aqui do outro lado. Eu tenho duas formas de resolver. A primeira é da forma que a gente vinha resolvendo ali, que é operação inversa. O 2 está dividindo, passaria para lá o quê? Multiplicando, ok? Esta é uma das hipóteses. A outra hipótese é tratar isso daqui como uma regra de 3. O que é uma regra de 3? É quando você transforma os dois lados em fração. Lembra, tudo o que você tem de um lado, você tem que ter do outro para ser uma igualdade. Então, se aqui eu tenho fração, eu transformaria esse lado também em fração. Como é que eu faço isso? Colocando 1 no denominador. Tendo duas frações e entre elas uma igualdade, eu posso fazer a tal da regra de 3, que é simplesmente multiplicar as frações cruzadas. Então, ó, multiplico cruzado e aí eu faço a tal da regra de 3, beleza? Então, ó, vou fazer assim pra gente relembrar também. A gente já mata dois assuntos numa aula só, que é a regra de 3, ok? Então, olha só. Vou começar por esse ladinho aqui do x, ó. X vezes 1, x. Lembrando que sempre que for 1, não vai alterar absolutamente nada aqui. Mas eu vou fazer passo a passo só para quem
tem alguma dificuldade, não lembra, então vou fazer bonitinho, passo a passo, para você não perder nada. Então, x vezes 1, x, 1 vezes 1, 1. Lembrando que tem regra de sinal, então respeite o sinal. Copia o sinal do igual e multiplica o outro lado. 2 vezes menos 4. Menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. Chegou lá na mesma situação. Portaria da festa. Quem tem x fica, quem não tem, vaza. Então, olha só, o x fica, o menos 8 que já estava lá fora continua lá. Este 1 que entrou de penetra, não tem x. Então, se ele não tem x, ele vai para o outro lado. Se ele estava somando, ele passa a operação inversa, subtraindo. E aí nós temos, olha só, negativos. Eu devo 8, estou devendo 1. Então, a minha dívida aumentou para 9. Então, resultado, menos 9. Relembrou? Matou a saudade? Achou o X? Então, bora lá, gente. Agora vamos caçar um monte de X por aí. Entra lá no meu Instagram. Vou colocar aqui para vocês. Lá eu vou deixar uma listinha de exercícios de equações do primeiro grau para você treinar, matar sua saudade e relembrar esse conteúdo tchutchuquinho, beleza? Então, não esquece de deixar seu like, de curtir, de compartilhar, de mandar para os coleguinhas, enfim, e de se inscrever no meu canal, beleza? Um beijo, fica com Deus, muito obrigada e até a próxima!